João, quais são as principais vantagens do mercado de crédito privado em termos de potencial de retorno financeiro em comparação a outros investimentos da renda fixa tradicional? Robson, há bem pouco tempo aqui no Brasil, você só tinha, o que a gente chama de renda fixa no Brasil, praticamente é título público. Tá? Quando você compara com os Estados Unidos, os americanos investem muito pouco em título público. Quem financia a dívida americana, que é uma dívida mobiliária aliás, do governo americano, são os governos estrangeiros, né? Porque todo mundo precisa ter dólar, então quem compra título público americano é o Brasil, é a China, é o Japão, né? Que precisam ter, né? O americano compra título crédito privado. Então, o crédito privado, dentro das carteiras dos fundos de pensão americana, dos investimentos das grandes gestoras americanas, o crédito privado ele é muito mais expressivo que o título público. No Brasil, tá, o que acontece? Como as taxas de juros sempre foram muito altas, acaba quando você fala em título público no Brasil, é quase sinônimo, né, quando você fala em renda fixa no Brasil, é quase sinônimo de título público. Mas isso vai mudar, né? Quer dizer, se o Brasil começar a crescer economicamente, a taxa de juros baixar, né? O Brasil tiver um pouco de responsabilidade fiscal, se a gente encontrar ali uma estabilidade econômica, o normal é que o título público ofereça uma rentabilidade bem inferior à do crédito privado. Ou seja, o crédito privado ele tem que dar 30%, 40%, 50%, 100%, 200%, 300%, 400% a mais do que o título público. Tá? É assim no mundo todo. Né? E hoje, por que não é assim? Hoje o crédito privado ele dá 120% do CDI, 130%, 150%, que eu ainda considero como pouco. Né? Mas por quê? Porque a taxa de juros no Brasil ela é muito elevada. Sempre foi muito elevada. Né? Mas vai chegar um momento que, quando a gente fala que o brasileiro é um país de rentistas, não estou falando que o brasileiro é um país de pessoas que vivem do título público, né? Investindo em título público. E a antiga renda fixa, ela é o título público, e ainda hoje ela ainda é o título público. Hoje 70% do dinheiro está concentrado em título público, né? Nos fundos multimercado, nos fundos de investimento em geral, 70% do dinheiro que está ali, 80% está em título público, né? Mas a tendência é que o crédito privado se torne cada vez mais relevante e supere depois o título público. Tá? Isso nos próximos 5, 6, 7, 8 anos. Principalmente se o Brasil encontrar uma estabilidade econômica. Então, o crédito privado ele tem que dar mais o retorno do que o título público. E aí não tem razão para a pessoa ficar no título público, né? Quer dizer, o título público, porque aí é aquela lógica, né? Você está no título público porque você tem uma rentabilidade menor, um risco menor. E você está no crédito privado, a rentabilidade é 2 vezes maior, né? Perfeito, esse vai ser o futuro. Hoje nós estamos nesse caminho, tá? Nós estamos nesse caminho. Qual o time? Você está falando que está nesse caminho, mas qual é a trajetória que a gente tem para esse jogo virar, na sua opinião? Pois é. Aí você tem várias questões que estão impulsionando nessa direção, né? Mudança tecnológica, o fato de que os bancos, hoje os bancos estão diminuindo a quantidade de agências, você tem uma explosão aí de gestoras de crédito privado, de fundos de crédito privado. Então, agora, o que falta para isso aí crescer e dar uma acelerada? É o Brasil encontrar uma estabilidade econômica. Obviamente, que se a gente não alcançar essa estabilidade econômica, assim, se for um país, assim, se a gente se perder no meio do caminho, tiver uma inflação elevada, aquela coisa, isso vai atrapalhar, isso vai atrasar esse processo, né? Porque aí, se for um país... Mas eu acho que o Brasil também não já tem uma dívida pública e imobiliária federal muito elevada, então não tem por que não diminuir, né? E a gente não entrar numa estabilidade econômica. E aí a gente vai ver uma explosão, o crescimento do crédito privado vai ser muito grande. João, e quais são os principais riscos? Ó, você que está aí ligado aí
nosso encontro aqui, nosso bate-papo, presta bem atenção nessa pergunta aí, que vai interessar muito aquelas pessoas que têm uma preocupação e têm uma linha de investimento muito conservadora. Quando eu falo muito conservadora, eu estou sendo um pouco educado, né, para não dizer retrógrado. Quando eu estou falando retrógrado, é fazer uma alusão, uma referência a você que ainda, infelizmente, investe na caderneta de poupança. Vou dar um dado aqui interessante. Nós temos 52 bilionários no Brasil. Nós temos 266 mil milionários no Brasil. Quase que 10% desses milionários, João, quase que 10%, que representa 22 mil milionários, juntando o teu investimento, chega a 54 bilhões de reais, bi de bola, né? B de bola, bi de bilhões, investido na caderneta de poupança. Olha só o nível de ignorância, falta de informação, conhecimento e educação financeira que a gente tem no Brasil. E olha que eu não estou falando de pessoas leigas, tá? Estou falando de pessoas bem-sucedidas que têm mais de R$1 milhão investido, infelizmente, na poupança. Por quê? Por causa do excesso do conservadorismo em função do medo de sair do banco tradicional para as outras alternativas de corretoras de valores, empresas e assessores de investimentos, como é o nosso caso da Corporate Investimento 360 Graus, como é o caso da Ouro Preto Investimentos, que é uma das gestoras de fundo que está dentro, né, da nossa plataforma, que é a Corporate Investimentos 360 Graus. E aí vai a pergunta para você, João. Quais são os principais riscos associados ao mercado de crédito privado e como mitigá-los? Pois é, hoje, realmente, bem, a poupança dá muito menos que a taxa Selic, né, que a taxa 0,5, né, João, por mês. Isso é, num país que viveu tanta instabilidade, né, como o Brasil, é normal que você acabe tendo, né, você cria esse conservadorismo mesmo, porque as pessoas sofreram muito lá atrás, então elas relutam em sair daquilo que elas já conhecem, que é seguro e tudo mais, né? Mas, como eu falei, à medida que for aumentando esse gap, essa diferença entre o título público, né, e o mercado de crédito, o novo mercado, que eu chamo de novo mercado de crédito privado, aí as pessoas vão se aventurar mais aí a sair da poupança ou até mesmo do título público, né? A poupança, de fato, é uma coisa esquisita, porque o cara que está na poupança poderia estar, por exemplo, no título público, né? Poderia estar num fundo de renda fixa, como a gente tem, por exemplo, um fundo de renda fixa que 80% é título público e 20% é crédito privado, e a gente dá uma rentabilidade que é o dobro da poupança, né? O dobro da poupança. Mas esse investidor que está na poupança realmente é uma pessoa ali que não tem muita informação, é muito conservadora ali, e realmente também não podemos criticar, né? Porque essas pessoas, quando você sai ali daquilo que você tem a segurança, realmente você passa a correr riscos, né? Você tem risco. E como você falou, quais riscos associados ao mercado de crédito? O crédito privado, claro que tem o risco de não pagamento, de default, né? Por isso que você, para mitigar esse risco de crédito, você tem que ter uma pulverização de crédito, você tem que buscar fundos que tenham, que você saiba que tenham certas garantias atreladas ali, como, por exemplo, no caso de um FDIC, que tem um fundo que tem uma boa subordinação, um investimento que tem um rating, né? Tem muitos investimentos de crédito privado que você tem rating, que são classificação de risco de crédito, que tem ratings bons, pegar gestoras que têm fundos que estão em gestoras que têm muita experiência com crédito privado, porque aí vale aquela regra de que você não pode, no crédito vale a regra que você tem que diversificar, né? Você não vai colocar todos os ovos numa cesta, né? Então você vai, né, pegar aquelas oportunidades que te dão uma rentabilidade muito boa com o máximo de segurança, né? O maior retorno
com o menor risco possível. Então, isso dá trabalho, isso realmente... Dá trabalho para a sua equipe, né? Para o seu time, para vocês, né? Dá trabalho para a minha equipe, dá trabalho para o... E tira o trabalho do cliente, do investidor, né, João? Tira o trabalho do cliente, né? Isso dá trabalho para assessor de investimento, você tem que ter bons assessores de investimento que vão te oferecer bons produtos que têm os melhores retornos com os menores riscos. Então, é claro que se o investidor está saindo ali do crédito privado, do crédito público, né, do título público, está saindo da poupança, ele vai correr